Olá pessoal, eu sou a Paula Lima Bose e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui nesses cursos online da Saúde Tech sobre jatos de plasma. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou graduada em fisioterapia, estou terminando a graduação em odontologia, sou mestre em fisioterapia pela Federal de São Carlos e também estou terminando o doutorado em biologia celular na Federal de Minas Gerais. Já trabalho na estética tem alguns anos, desde 2009. Trabalho hoje em diversas pós-graduações que tem aqui em Minas Gerais, não só aqui em Minas Gerais, mas também em São Paulo. Fica aqui meu telefone, meu Instagram, para quem quiser me seguir e tirar algumas dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês. Então, como eu falei para vocês, hoje o foco da nossa aula, do nosso workshop, é sobre o jato de plasma, que é um equipamento que hoje tem mostrado bastante acessibilidade. Então, é um equipamento que a gente consegue trazer várias possibilidades de tratamento. Tem muita gente que pensa que o jato de plasma é uma tecnologia apenas para fazer aquela blefaroplastia sem cortes, para tratar rugas de expressão. E hoje ele te dá uma gama muito grande de tratamento dentro da clínica. Por isso, é um equipamento que eu sempre falo nas minhas aulas que vale a pena o investimento, porque hoje o preço dele, o custo dele é um custo baixo, a gente vai precisar investir no equipamento. E a manutenção dele é uma manutenção relativamente barata. Então, depois desse investimento inicial, a gente acaba tendo pouco custo com esse tipo de equipamento. Então, é um equipamento que eu sempre falo que vale a pena ter esse equipamento dentro da clínica. Falando um pouquinho dos equipamentos, a gente tem hoje, como eu falei para vocês, hoje a gente tem diversos tipos de equipamento. A gente tem os equipamentos do tipo cabine, que são esses equipamentos um pouco maiores, que também, claro, são um pouco mais caros, e a gente também tem as canetinhas. Então, hoje a gente já tem várias marcas que têm a caneta, claro que a primeira que surgiu, que tem uma vendagem muito boa no mercado, é a Plasmed, mas hoje a gente também tem Plasmax, que é da KLD. Então, hoje a gente tem vários concorrentes para a gente escolher qual que é a melhor caneta. Então, já te abre um pouco o leque, se você não quiser comprar um equipamento grande, igual esse que eu mostrei para vocês, tá? Falando um pouco do que é esse jato de plasma. Então, como a gente já mencionou, é um equipamento que vai trabalhar principalmente a questão ele participa ali um pouco das terapias de indução de colágeno. Ele é um gerador de plasma, então tem muita gente que confunde o plasma com o eletrocautério. Então, ele forma ali o plasma quando ele entra em contato ali com o ar ambiente. Então, ele é um equipamento que teoricamente, ele não encosta na pele do paciente por essa questão, porque ele precisa superaquecer aquele estado gasoso. Eu vou falar um pouquinho para vocês no próximo slide. Mas ele é um equipamento que vai fazer terapia de indução de colágeno por aquecimento. Então, a sensação que o paciente tem é de uma queimadura, que é realmente o que ele vai fazer ali na epiderme. Qual que é a vantagem desse equipamento? Ele é um equipamento que ele não vai deteriorar, ele não vai destruir outras estruturas, ele vai agir basicamente na epiderme. Então, como vocês podem olhar nessa imagem, ela está fazendo, Paula, ela está fazendo em cima do globo ocular. Como ele é restrito à epiderme, ele não vai aprofundar, então não precisa de proteção, como, por exemplo, os equipamentos de fototerapia necessariamente precisam, porque ele é muito restrito ali à superfície. Então, ele é um equipamento de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, quando ela atinge o ar ambiente, ela produz ali, ele é um gerador de plasma que vai elevar a temperatura da pele até 80 graus Celsius. Então, a gente pensando um pouquinho numa radiofrequência, que a gente está atingindo ali 42 graus para não gerar uma queimadura, o jato de plasma, sim, ele promove uma lesão térmica no paciente, por isso que ele fica todo pintadinho quando a gente faz essa blefaroplastia sem corte, e precisa de um tempo também para esse processo inflamatório caminhar da forma normal. O que é caminhar da forma normal? Ela tem o edema, ela tem o eritema, então isso é o normal do paciente. A região ela fica mais quente ali no local, então esse processo inflamatório ele acontece normalmente quando a gente aplica, e depois dessa fase inicial, dessa fase de coagulação, dessa fase inflamatória, a gente tem uma fase ali proliferativa, onde é o interessante do equipamento, que é onde a gente quer fazer ali o estímulo de colágeno. Então sim, ele gera um processo inflamatório ali na região, então o paciente, é sempre importante a gente orientar o paciente a não ficar com aquela angústia, de estar com a pele ali inflamada, edemaciada, porque isso é o normal desse equipamento.
Como eu já mencionei, o jato de plasma, ele é um dispositivo que ele é térmico. Então, só para vocês entenderem o que é realmente esse plasma. A gente tem aqui o estado sólido, que é representado aqui por um cubo de gelo. O estado líquido, representado aqui por uma água morna, no caso. E aqui o gás, o vapor do gás, que ele é o estado gasoso. Quando a gente superaquece esse estado gasoso, a gente tem a formação ali de plasma. Então, a gente fala que o plasma ele é conhecido como o quarto estado da matéria. Então, ele é um estado gasoso que ele foi aquecido em altas temperaturas, fazendo com que as moléculas vão se romper, formando ali os átomos livres. E aí gera essa lesão que a gente tem falado, que eu falei para vocês no slide anterior. Uma outra característica desse equipamento é que poucos conhecem. A gente sabe que o processo de envelhecimento ele acontece diariamente, né? Não existe ainda um remédio para a gente parar o processo de envelhecimento. E ao longo desse processo de envelhecimento, vamos relembrar lá na fisiologia que as nossas células, a nossa membrana celular, ela é carregada eletricamente. A gente tem alguns canais de íons, né, de ânions e cátions. A gente tem a transição desses íons através da membrana plasmática celular. E esses canais, ao longo dos anos, eles vão se fechando, fazendo com que essas células elas fiquem ainda mais prejudicadas. Então, o transporte entre líquidos, o transporte entre esses íons a partir da membrana plasmática da minha célula, ela vai diminuindo porque a gente tem o fechamento desses canais. E aí, qual que é a vantagem do plasma? Né? Porque a minha membrana plasmática, né, que está ali recobrindo toda a célula, eu vou ter uma distribuição anormal desses canais ao longo da membrana plasmática, né? Então, eu tenho uma alteração de tensão naquela célula, e aí eu tenho uma dificuldade ali de passagem de água e de íons. E aí, o que o plasma vai fazer nesse caso? Quando eu aplico o plasma diretamente sobre esse tecido, ele vai criar ali uma alta tensão naquele tecido, né? E aí eu vou conseguir ali deixar aquela célula, né? Eu potencializar ali aqueles canais que estão ali praticamente inutilizados pelo processo de envelhecimento. Então, essa descarga elétrica desse plasma vai fazer a abertura desses canais que foram fechados, e com isso a gente consegue ali melhorar esse processo, retardar um pouco esse processo de envelhecimento, porque aí a gente vai ter a água e os íons transitando perfeitamente através da membrana, tá? Então, a gente tem duas formas de aplicação do jato de plasma. Uma que é a mais conhecida por todos, que é o modo ponto ou modo mancha, ou modo pulverização. Lembrando que são duas formas diferentes de aplicação, cada uma com a sua indicação, ok? Primeiro, o modo ponto ou mancha, a gente tem ali é o modo preferido para tratamento de envelhecimento. Então, aquele modo que a gente vai fazer nos pontinhos pretos, principalmente aqui na região de blefaroplastia, na região das rugas periorbitais, que a gente tem bastante linha de expressão, uma região muito difícil da gente tratar na clínica. A gente também consegue utilizar ele nas rugas periorais, né, na região de código de barra, na região, muita gente chama essa região de 11, que é a região de glabela, principalmente essa linha, esse sulco que forma pelo próprio processo de força da mímica facial, e também esse desequilíbrio em força, e também o meu tegumento. Então, a gente consegue fazer o estímulo nesses canais para que a gente tenha mais estímulo de colágeno nessa região, e consequentemente a isso a gente tem uma diminuição ali da aparência desses sulcos. Então, o modo ponto ele vai ser utilizado basicamente para envelhecimento. E a gente também tem o modo pulverização. Ele não é utilizado para flacidez, ele é um método mais potente, vamos dizer assim, porque eu não estou criando pontos separados, eu estou ali num mesmo ponto, pulverizando. Então, vamos supor que a minha caneta aqui é o meu jato de plasma, então eu vou ter um pontinho aqui e eu vou pulverizar esse pontinho, eu vou ficar passando em cima dele. Para que eu vou ficar passando o jato de plasma em cima dessa lesão? Provavelmente para remoção de pequenas a médias tatuagens, ele faz isso, né? Ele faz essa remoção. Eu sempre dou um exemplo, quando eu fiz uma tatuagem aqui no meu braço e acabou que deu um pequeno erro
na tatuagem. A menina tinha um jato de plasma ali disponível, ela corrigiu e hoje a tatuagem está perfeita. Então foi muito rápido, ela fez um pontinho ali para corrigir um errinho e aí a tatuagem ficou perfeita. Mas lembrando, gente, que não é uma tatuagem muito grande, né? Para a gente fazer remoção de grandes tatuagens, a gente precisa de um laser que vai ali específico para aquele pigmento exógeno. Remoção de maquiagem permanente, né? Essas micropigmentações que não deram certo, muito antigas, então também é indicado para isso. Chantelasma, que são aquelas bolsas de gordura, principalmente aquelas pessoas que têm aumento de colesterol. Queratose seborreica, remoção de algumas verrugas e outras lesões benignas e imperfeições hipertróficas da pele. Lembrando, né? Ah, Paula, tem uma paciente minha que tem uma pinta, eu consigo tirar com jato de plasma? Consegue, mas não é o correto, tá? Esse material de uma pinta, por exemplo, um névozinho, ele precisa ir para biópsia. Então, indicado a gente orientar para um profissional especializado que consiga fazer a coleta desse material e encaminhar para biópsia. A gente não faz essa indicação de fazer retirada de névozinho, de névos com o jato de plasma por conta desse cuidado com o pós, né, do paciente. Tem 3 fatores importantíssimos para a gente levar em consideração quando a gente está aplicando o jato de plasma. Primeiro, a intensidade. Então, claro, quanto maior a intensidade, mais lesão você vai ter. Então, eu sempre faço um cálculo mais prático, um pouco padrão, mas claro que isso vai na prática de cada um. Né? Eu sempre falo para os alunos não ultrapassar a intensidade de 70% do equipamento quando a gente está trabalhando ali o processo de envelhecimento, que é o modo ponto ou mancha, e a gente consegue atingir intensidades maiores quando a gente vai fazer essa remoção de pequenas lesões. Lembrando que não é um procedimento indolor, então a gente sempre indica anestesiar o paciente antes, utiliza um anestésico tópico para o paciente sentir mais confortável, porque senão a sensação de queimação ela vai ser bastante, vai estar bastante aumentada. Então, anestesia o paciente pelo menos de 20 a 30 minutos antes do procedimento. Outro ponto a considerar é a distância entre um ponto ou outro. Então, se eu faço um ponto, né, muito pertinho do outro, né, vou fazendo pontinho um do ladinho do outro, é claro que a lesão vai ser maior do que se eu espaçar um ponto do outro. Eu vou ter menos lesão, né? Claro que o período de recuperação ele vai ser bem menor, mas eu também vou ter pouco resultado. Então, cuidado para não deixar esse ponto muito próximo do outro, porque senão depois fica uma linha, e também não espaçar muito esse ponto. A pele ao redor do jato de plasma, ela tem um motivo, né? Assim como no microagulhamento, como, por exemplo, no CO2 fracionado. Quando a gente fraciona a lesão, a pele ao redor que não foi lesionada, ela trabalha para recuperar mais fácil o paciente. Então, o risco de intercorrência a gente diminui com essa prática, tá? E um outro fator importante é o arco gerado ali na saída, na ponteira do equipamento. Então, o arco é o raiozinho que sai do equipamento até ele entrar em contato com a pele. Então, normalmente a gente não encosta na pele do paciente, a gente, né, chega próxima e forma um arco. Esse arco gerado, né, quanto mais visível, mais lesão você tem. Então, eu também não posso chegar e fazer isso e afastando, porque esse arco não vai ficar um arco rico. E se eu chegar muito próximo, encosto do meu paciente, o paciente não vai sentir nada. Por quê? Eu não tive o contato da corrente elétrica com o ar ambiente para superaquecer aquele gás e formar o plasma. Então, por isso é muito importante. Eu falei no início da aula sobre o eletrocautério. O eletrocautério é um equipamento bem mais antigo, mas principalmente utilizado em algumas cirurgias, mas eu preciso encostar a ponteira na pele do meu paciente. Então, é uma corrente elétrica que encosta na pele do paciente. O jato de plasma, a gente não tem isso, porque eu preciso ali do ar ambiente para formar o quarto estado da matéria, que é o plasma. Aqui vocês vão observar um videozinho onde a gente tem aqui o arco gerado. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui só o som do vídeo, não sei se eu vou conseguir. Mas aí a gente consegue ver, isso daqui é um espaçador de acrílico para vocês terem noção da distância. Alguns equipamentos vêm, outros equipamentos não vêm esse espaçador, então é sempre importante você perguntar e verificar. Tem gente que gosta bastante do espaçador, tem gente que acha que ele é um complicador, até mesmo para enxergar o arco gerado ali dentro do equipamento.
equipamento. Então, sempre perguntar qual que é o equipamento que vem o espaçador ou não, tá? O espaçador, ele serve para não encostar a ponteira na pele, você saber exatamente a distância que tem que ter a ponteira da pele do seu paciente, para que ele não aproxime tanto e também não afaste tanto a ponteira da região que você está tratando. Aqui já, essa foto, ela exemplifica bem essa questão do arco gerado lá dentro do espaçador. Então, quando eu falo de arco, é essa pontinha, né, que parece um raio. Então, quanto melhor esse raio, mais eficaz é o meu tratamento. Não vou tirar. Então, aqui, ó, a gente consegue verificar, ó, ficou um pouquinho, né? Aqui a gente está no modo contínuo, o equipamento ele tem modo contínuo e pulsado, aqui eu optei em deixar no contínuo, mas no pulsado ele já faz esse trabalho para você não ficar tirando e colocando, você vai arrastando, né? Sai o raio, você arrasta, ele vai sair outro raio, você arrasta, sai outro raio, tá? Então, a gente tem essas duas formas, em todos os equipamentos a gente consegue fazer esse trabalho, tá? Porque a gente consegue trabalhar tanto no modo contínuo quanto no pulsado, de acordo com a prática de cada um. Eu gosto muito de trabalhar no modo contínuo, apesar porque é um costume, né? Acho que cada um tem o seu, eu não vou interferir na forma de cada um trabalhar, mas é sempre importante vocês saberem das duas formas. Aqui a gente tem o equipamento de eletrocautério, vocês vão ver a forma de lesão é diferente, eu estou encostando aqui no tomatinho, você vê o raiozinho saindo da ponteira do equipamento, então obrigatoriamente eu preciso encostar na área tratada para a gente ter o mecanismo de lesão, porque senão ele não vai funcionar, tá? É diferente do jato de plasma. Então, a título de curiosidade, em baixas potências, esse equipamento, a gente já falou da potência, da intensidade. A gente sempre utiliza potências mais baixas para tratamento estético, que é ali, como eu falei para vocês, para tratamento de rugas, para tratamento de linhas de expressão, né? E potências mais altas quando a gente quer ali fazer a remoção de alguma lesão benigna. Esse faiscamento que sai ali na ponteira do seu equipamento, como eu já mencionei também para vocês, é ali uma proposta para estímulo de colágeno, então eu tenho ali uma microinflamação local, então por isso é sempre bom de falar para o paciente, aí ele saiu com o rosto que não estava tão edemaciado, mas pode ter certeza que amanhã ele vai acordar com edema. Então, só para não assustar o paciente, eu sempre bato muito nessa tecla, porque o paciente ele sai da sua clínica com o rosto não tão inchado no outro dia, pode acontecer, dependendo do número de lesões que você fez nele, o paciente nem conseguir abrir o olho completamente. Aí você desespera, vai lá e indica às vezes, se você tem autonomia para isso, né? Se o seu conselho permite, você vai lá e vai prescrever ele um corticoide para bloquear o efeito, e isso já era uma reação esperada do equipamento. Então, eu sempre falo, jato de plasma não é para fazer aleatoriamente, você tem que perguntar para o paciente se ele não tem nenhum evento, né? Mesmo porque fica as marcas na pele, e você não pode mascarar com maquiagem, o paciente ele não pode passar maquiagem durante o tempo que essas casquinhas elas ainda não caíram, pelo risco de dar ali uma hiper ou uma hipocromia, ou hipo é muito pior. Então, e o jato de plasma ele precisa ser programado, tá? Não é em qualquer época que você vai conseguir fazer o jato de plasma no seu paciente. Alguns benefícios para a pele, aumento significativo de colágeno do tipo 1, ali a gente tem alguns íons que vão também aumentar dentro e fora da célula, como cálcio intracelular, potássio extracelular, aumento da quimiotaxia, aumento de fator de crescimento, que é importantíssimo e nada impede de você, porque a pele ela vai criar ali canais de penetração de ativo, né, que a gente chama de drug delivery. Então, a gente consegue potencializar com a utilização de alguns ativos, inclusive o próprio fator de crescimento, aumento da migração de fibroblastos e também sua proteossíntese, que vai, né, acarretar ali num estímulo de colágeno, como eu já mencionei também,
Aumento na permeabilidade da pele, então a gente consegue associar com algumas mesclas. Se a paciente ela já tem tendência à mancha, você vai utilizar ali um clareador, um tranexame com código, com fítico. Se essa paciente ela tem quer potencializar a ação de aumento de colágeno, de estímulo de colágeno, a gente pode utilizar ali um fator de crescimento. Então, cada mescla, cada ativo estéreo, é muito importante que esse ativo seja estéreo. Cada mescla que você vai utilizar ali tem que ter uma indicação para o seu paciente. O que eu não vou indicar vocês utilizarem? Vitamina C. Vitamina C, ela arde, vai demaciar ainda mais seu paciente, ele vai ficar mais desconfortável. Então, nesse primeiro momento, eu evito, né? Paulo, tem na literatura? Não. É uma coisa clínica mesmo, porque o paciente ele vai sentir um pouco mais de desconforto, então a gente tira a vitamina C nesse primeiro momento, tá? Então, ali também vamos ter a orientação das novas fibras colágenas que foram ali criadas por conta do processo inflamatório. Com relação às indicações, um angioma senil, verrugas seborreicas, lentigos solares, que são aquelas manchas hiperpigmentadas, principalmente em regiões expostas ao sol durante longos períodos. Então, eu falo que ela é uma mancha que não reage ao sol, porque ela já reagiu durante todos esses anos. Se a paciente, diferente, por exemplo, de uma efélide que se expõe ao sol, o lentigo ele não piora imediatamente como uma efélide, como uma sarda, por exemplo. Então, os lentigos solares, na região de dorso de mão, que é bem comum, a gente consegue tratar. Verrugas vulgares, chantelasmas, rugas finas e médias, bolsa palpebral. Eu tenho uma ressalva dessa bolsa palpebral, porque ele não atinge tecido adiposo. Então, se você vê volume na bolsa, não é indicação. A gente tem outros tipos de equipamento, como o próprio ultrassom microfocado, né, endolaser, que a gente consegue trabalhar bem essa redução dessa bolsa palpebral. Então, não é uma questão só de pele, tá? Então, cuidado com essa indicação. Sequelas de acne, cicatriz de acne, a gente vai exatamente onde está a atrofia da cicatriz de acne para fazer estímulo de colágeno ali naquela região. E a despigmentação superficial, como eu já mencionei para vocês, né? Caso de remoção de pequenas tatuagens, de micropigmentação. Com relação ao protocolo de aplicação, primeiro, higienizar a pele desse paciente, se achar necessário, né? Esfoliar, né? Não é um padrão a gente esfoliar a pele do paciente, só se realmente tiver necessidade, se não, só o sabonete, só o gel de limpeza, como você preferir utilizar. A gente vai deixar o anestésico tópico agir durante pelo menos 25 minutos, então, porque é uma região, principalmente quando chega aqui perto, quando chega nessa região mais centralizada, dos olhos, é uma região extremamente desconfortável, então deixar o paciente por um período, né, de pelo menos, no mínimo, 25 minutos. Retirar o anestésico sempre, gente, qualquer procedimento a gente tira o anestésico e vem com a aplicação de acordo com a sua indicação. Depois da aplicação, como eu falei para vocês, ele é um excelente equipamento também para o drug delivery, então utilizar os sérums estéreis de acordo com a indicação do paciente. Se for uma indicação de flacidez, utilizar ali estimuladores de colágeno. Se é hidratação, utilizar ali um ácido hialurônico. A gente tem várias possibilidades aí no mercado. Passar as recomendações para o cliente. Qual que é a recomendação, pessoal? Primeiro, o paciente não vai fazer o procedimento e vai para uma cachoeira, para uma praia. Se ele já está com viagem marcada, você não vai marcar o atendimento desse paciente, porque ele vai hiperpigmentar. O paciente ele não pode tomar sol, protetor solar depois de 24 horas, então depois do procedimento ele vai para casa para não se expor ao sol, para não manchar. Esse paciente, como eu já mencionei, ele não pode utilizar maquiagem para mascarar os pontinhos pretos, então é uma questão que você também precisa sinalizar isso para o paciente, porque a vontade do paciente é mascarar isso com maquiagem, esses pontinhos, então não pode utilizar enquanto as casquinhas não caírem. Orientar o seu paciente a não arrancar a casquinha pela chance de ter ali uma hipocromia. Eu falo que uma intercorrência com hipercromia é ruim, uma intercorrência com hipocromia é 3 vezes pior, tá? Então, falar para o paciente não ficar arrancando essas casquinhas, deixar cair naturalmente. Ah, Paula, mas ele não consegue, ele vai ficar arrancando a casquinha. Então, a gente vai escolher um outro tipo de procedimento para ele que não é esse, tá? Algumas contraindicações. Paciente diabético, pela má cicatrização. Paciente gestante, tem pouquíssimos estudos de procedimentos estéticos em gestantes.
Epilepsia por conta da corrente elétrica, sobre implantes metálicos, então naquela região de implante metálico a gente não vai aplicar, assim como dispositivo elétrico. E herpes local, às vezes a gente vai fazer ao redor da boca, o paciente está com herpes. O que a gente vai recomendar? A utilizar a medicação, se o paciente utilizar a medicação, cicatrizou e depois ele vem para fazer o procedimento estético. É uma coisa, gente, é uma regra. Só faz procedimento estético em paciente saudável. Paciente não saudável, a gente não tem que fazer procedimento estético. Ele tem que se tratar primeiro. O paciente, ele já tem uma tendência a ter herpes. Ele já, né, pela manipulação, pode ser que desencadeie ali uma crise. Então, pedir para o paciente, uma semana antes, de tomar a medicação contra a herpes dele, para não ter nenhum tipo de intercorrência relacionado à aplicação do jato de plasma. Então, alguns cuidados com essa prática. Sempre pensar em fototipo cutâneo alto, ele pode correr um risco muito maior de manchado que qualquer outro fototipo, em fototipos cutâneos mais baixos, é lógico. Então, cuidado, apesar da gente ter ali alguns pacientes, né, que a gente vê que tem indicação, a gente tem que tomar cuidado com a hipercromia desse paciente depois. Utilização de corticoide anti-inflamatório, só em último caso, como eu falei para vocês, os 3 primeiros dias eles são os piores, porque tem muito eritema, tem muito edema, o paciente ele se sente muito incomodado. Pacientes também com uma cicatrização, que ali a gente entra ali um pouquinho no paciente diabético, então ele também é considerado ali um paciente de risco. Paciente que faz uso de Rocutan, isotretinoína, então esperar aguardar 6 meses após da alta do Rocutan para vir fazer esse tipo de tratamento. Exposição ao sol, já mencionei para vocês, e tendência à hipercromia. Você está vendo, olhou para a cara do paciente, ele já está com aquela cara mais manchada, mancha à toa, não é o melhor procedimento para a gente fazer nele, a gente vai ter uma outra tratativa. Se não for esse o caso, né, ele é um paciente que pode ter sucesso com essa técnica. Normalmente, a gente nunca vende uma sessão de jato de plasma, a gente vende mais sessões mesmo, porque o efeito é cumulativo. Quanto mais você faz, mais resultado você tem. Quanto mais potência você usa, mais resultado você tem. Então, fazer o tratamento, programar esse tratamento, né, pelo menos nos próximos 3 meses, ela vai fazer uma sessão por mês. E aí, né, dependendo do caso, tem gente que já conseguiu fazer em várias regiões. Fez na região dos olhos, efeito Fox Eyes, região ao redor da boca, a lesão é muito grande, então eu sempre recomendo você intervalar as regiões para o paciente ele não sentir tanto desconforto no pós-procedimento, tá? Orientar sempre passar passar hidratante nesse tecido, eu gosto muito de recomendar o CeraVe que vende na farmácia, então é mais tranquilo para o paciente utilizar. Então, de 5 a 7 dias ele passar o reparador nessa pele. E, como eu já falei para vocês, pode haver ali um inchaço que vai dar uma sensação de repuxamento. Então, uma sensação muito imediata. Então, sempre sinalizar isso para o paciente também, tá? Algumas observações. A aplicação ela pode ser utilizada em um único ponto. Então, por exemplo, eu estou com chantelasma aqui nessa região. Eu vou fazer num único ponto. Ou em múltiplos pontos, como aconteceu na paciente que eu vou mostrar o próximo slide. São muitos pontos. Quanto maior a quantidade de pontos, maior a lesão. Quanto mais tempo eu permaneço ali com a aplicação da canetinha no mesmo lugar, maior será a lesão naquela pele também. A potência, como eu já mencionei, ela interfere diretamente ali no resultado. Quanto maior, melhor. Então, a gente precisa pensar, né, em uma potência que não seja tão baixa, mas também não tão alta para causar o desconforto. Sempre fotografar a paciente para você ter ali um parâmetro para mostrar para a sua paciente também o quanto que ela está evoluindo. O paciente esquece, então fotografar sempre antes e depois. Aqui é uma paciente que a gente fez pálpebra superior, pálpebra inferior, região de glabela e efeito Fox Eyes para abrir o olhar da paciente. Então, ele abre o olhar da paciente. Aqui, imediatamente após, a paciente ela estava com relativamente pouco edema, mas com muitas lesões. Essas lesões estão bem pigmentadinhas em vermelho. Então, isso é o pós-procedimento. E 24 horas depois, aquela vermelhidão já saiu, né? Então, essa fase que eu falo de apreensão, né, por conta do edema, ela já cessa um pouco. E aqui é a foto dela com a abertura no olhar, que a gente consegue ver um efeito bem bacana. Então, com relação ao pós-imediato do
do paciente, ele pode apresentar dor, principalmente dor ao toque. Claro que você não vai ficar manipulando muito aquela região. Dor, calor, edema e eritema. Então, são sinais clássicos que a gente tem do nosso processo inflamatório. Além disso, eu também posso ter repuxamento do tecido e eu também posso ter... essas alterações, elas podem durar de 2 a 5 dias. Tá? Então, vocês conseguem ver a evolução durante esses dias para mostrar realmente ali o resultado. Já mencionei também isso anteriormente. Cuidado com as crostinhas. Se você arranca essas crostinhas, corre risco de você ter uma hipopigmentação. Hipopigmentação é mais complexo de tratar do que uma hiperpigmentação. Eu não tenho uma coisa para reverter uma hipopigmentação, ela é muito difícil. E também, claro, quanto mais exposto o paciente ficar na radiação ultravioleta, pior para o paciente, porque corre o risco dele ter uma mancha. Vou mostrar uns casos para vocês. Essa é uma paciente que atendeu com a gente tem 2 semanas, então a gente já consegue ver uma aluna, na verdade. Ela foi paciente na minha aula, então a gente já consegue observar uma melhora no olhar dela, né? Uma abertura maior do olhar dela. Aqui também a gente fez uma lesão, a gente fez uma remoção de uma verruguinha que ela tinha aqui no nariz, tá vendo? Sem marquinha, né? Sem nenhum desconforto no paciente. Você tá fazendo? E aqui, para finalizar, a gente tem um caso de um chantelasma, né? Um paciente que a gente precisou fazer várias sessões de chantelasma para a gente obter um resultado satisfatório. Claro, como eu mencionei, o tratamento ele é um pouco desconfortável, então acaba que o paciente ele desiste um pouco no meio do caminho, mas é sempre bom ter o retorno. Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, meus alunos, no mínimo de 3 a 4 sessões para você ter um resultado eficaz, tá? Então, eu sempre falo assim, Paula, você vende a sessão? Não, você vai vender o tratamento, né? A gente já não pode mais pensar em sessão. O que eu estou utilizando nesse tratamento? Estou associando com o quê? Estou associando algum ativo, alguma mescla? Então, sempre é importante a gente pensar sobre isso. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso workshop. Eu estou à disposição de vocês, né? Para quem quer tirar dúvida, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp ou me chamar lá no Instagram. Curtam porque a gente tem mais workshops online pela Saúde Tech. Um grande abraço e eu fico por aqui.